Olá pessoal, vamos falar um bocadinho sobre qual é a melhor dica para a tiroidite de Hashimoto. Eu não sei se sabem disto, mas 90% de todos os casos de hipotiroidismo são na realidade autoimunes. Eu quando falo de autoimunes, isso quer dizer o quê? É quase como se uma parte do nosso sistema imunitário não reconhecesse a tiroide como sendo algo nosso, é como se fosse uma bactéria do outro mundo e faz com que crie imunidade contra a tiroide. Ou seja, na realidade é um autoataque do nosso sistema imunitário a um tecido que não está a reconhecer. E o que muitas vezes acontece com isso é que isto desperta várias consequências, em que ao longo do tempo, à medida que o sistema imunitário ataca a nossa tiroide, ela vai se encolhendo, vai atrofiando e vai perdendo função, criando tal hipotiroidismo. O mais comum chama-se tiroidite de Hashimoto, que muitas pessoas não têm noção disto. Eu vejo casos destes diariamente que passam à frente das pessoas e as pessoas devem estar atentas. A outra situação, por exemplo, com o hipertiroidismo, ou seja, quando a tiroide trabalha muito, é a doença de Graves. Mas neste caso, Hashimoto é quando a tiroide está lenta, quando a pessoa tem uma baixa de tiroide. O que é que na realidade acontece? Os anticorpos que normalmente atacam a nossa tiroide, nós chamamos que são anticorpos anti-TPO, que normalmente podem ser vistos, por exemplo, através de exames, como por exemplo umas análises. Este TPO nós chamamos que é tireoperoxidase. E esta tireoperoxidase é algo que é necessário pela nossa tiroide para produzir hormonas da tiroide, que em conjunto com uma coisa que chama-se peróxido de hidrogênio, é quase como se fosse água oxigenada. A junção da água oxigenada deste H2O, peróxido de hidrogênio, com o iodo faz com que a nossa tiroide possa utilizar o iodo da nossa alimentação para criar hormonas da tiroide. O problema é que aquele peróxido de hidrogênio, o que é que faz? Quando está em quantidades muito altas, cria muita oxidação na nossa tiroide. O problema de uma tiroidite Hashimoto é que a tiroide, o nosso sistema imunitário, quando ataca a tiroide, cria muita inflamação. E essa inflamação e essa oxidação de tudo aquilo que se está a passar à volta, o que é que faz? Faz com que o processo inflamatório ainda seja mais acentuado. Isso faz o quê? Faz com que nós, quando temos uma tiroidite Hashimoto, uma doença autoimune na tiroide, o nosso objetivo é especialmente baixar a inflamação que vem do nosso próprio sistema imunitário e baixar o excesso deste peróxido de hidrogênio para quê? Para que não haja tanta oxidação à volta. E não é um acaso que há determinados nutrientes, como por exemplo selênio, zinco ou até mesmo vitamina D3, bem adaptada consoante a pessoa, muitas vezes consegue ajudar a quê? A parar o processo. Para quê? Para que não se destrua a tiroide ao longo do tempo. Agora, muitas vezes, então, o que é que uma grande parte dos suplementos fazem, por exemplo, a nível da tiroide, como o Alitirox? Ajudam a controlar esta resposta de autoimunidade contra-ataque contra a tiroide. Existem sempre alguns nutrientes que ajudam a baixar a oxidação para evitar o estrago da tiroide. O que é importante perceber é qual é a causa desta tiroidite Hashimoto, e para percebermos isso é algo que é muito variável. Pode ser, por exemplo, desde o início de uma resposta de stress, pode ser um intestino alterado e muito inflamado, pode ser um problema de fígado, pode ser uma falta de nutrientes, pode ter acontecido, por exemplo, após uma toma de um antibiótico e a pessoa desenvolveu uma infecção crónica resistente que baralhou o sistema imunitário. Enfim, são muitas as causas que podem estar por trás disto. E aí depende um pouco de pessoa para pessoa, mas a melhor dica que eu posso vos dar para uma tiroidite Hashimoto é: baixem a inflamação, que pode ser também com jejum intermitente, e baixem a oxidação da tiroide.